Salve, salve meus amigos, salve, salve minhas amigas, mais um episódio do nosso podcast, o nosso DRsCast. E para quem assistiu lá atrás o primeiro episódio, sabe o que é que significa DRs de doutores. Temos aqui hoje 3 doutores na mesa para conversar e DRs também de discussão de... E DR de relacionamento não é só entre marido e mulher, é entre irmão também. E temos aqui o nosso irmão que Deus nos deu, que não é de sangue, mas é de coração, Dr. Anderson Amaral, que eu tenho a honra de conviver tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Sabe aquele amigo que quando o evento é só pra família, ele também tá? Esse é o amigo. É o nível de amizade que a gente tem, né, amor, com ele. E tenho essa honra de ser meu anestesista também, de me dar toda a segurança. Mas o assunto hoje aqui, que a gente vai tratar com o Anderson, não é diretamente relacionado a centro cirúrgico, né? É um assunto bem mais... Para quem lembra também do primeiro episódio, a gente falou e deixou claro que o assunto do DRs não necessariamente seria estética nem cirurgia plástica. A gente quer falar sobre bem-estar, estilo de vida, enfim, o bom viver, né? As coisas boas da vida. Qual é o assunto, doutora Emily? Oi, gente, como vão? Então, como o Lucas disse, hoje a nossa conversa com o nosso convidado, o Dr. Anderson Amaral, é corrida, moda ou uma mudança que veio para ficar? E aí, doutor Anderson, diga logo qual é a sua opinião sobre esse assunto. Primeiro, agradecer aí o convite, né? Sou um cara muito feliz por conviver com vocês, muito além do âmbito profissional, né? A gente tem já alguns 20 anos de amizade, de... Gente, de novo, essa conversa de idade. Você esqueceu, tá vendo? Aqui, deixe nos comentários abaixo, após assistirem essa belíssima discussão que teremos hoje, o seu comentário, o seu joinha. o joinha. Esqueceu o joinha. Faz uma enquete aí nos comentários. Vocês escrevem quantos anos a mais de idade Dr. Anderson tem do que Dr. Lucas? Nenhum. Opções 5, 10 ou 15? Zero. Essa conversa nem existe. Até porque você é muito mais velho que eu. Eu sei que sou novinha. Isso mas é. Fale, Anderson, vai, desculpa. Então, a pergunta foi bem objetiva, né? E aí, assim, eu acho que aqui em Salvador, infelizmente, a gente tem ainda uma cultura que está em crescimento, né? Em amadurecimento, sobre a questão do esporte de rua, da corrida de rua. Que no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem isso muito mais fortalecido, né? Mas a gente traz hoje uma realidade que vem se tornando cada vez mais intensa, mais forte, dessa questão do cuidado com o corpo, do cuidado com a saúde e de um esporte que, teoricamente, é barato, né? A correr na rua, teoricamente, é barato. E aí depois eu vou mostrar, durante a conversa aqui, a gente vai desmistificar algumas coisas. Mas eu acho que já foi modinha, né? Mas hoje a gente tem realmente uma mudança cultural mesmo. O baiano, o soteropolitano tem mudado a sua visão sobre isso e a gente vê isso cada vez mais intenso, mais forte nos fins de semana, quando a gente sai, seja para trabalhar, seja para tomar um café da manhã, seja para ir para a praia, e percebe que as ruas estão bloqueadas, as ruas estão fechadas, e quando a gente pensa que não, vem lá um pelote grande, um grupo grande correndo, e é muito bacana de ver. E eu espero que a gente que isso se torne cada vez mais intenso, mais produtivo, para a gente ter, no futuro, poder viver aqui em Salvador, o que eu vivi, por exemplo, no Rio de Janeiro, em junho desse ano. Então, eu espero que essa mudança de hábito, essa mudança de cultura, ela se torne cada vez mais intensa em Salvador, para a gente sorrir cada vez mais enquanto a gente estiver nas ruas, nas pistas, correndo, um apoiando o outro, um ajudando o outro. É importante, né, que vocês saibam o porquê da gente ter convidado o Anderson. Anderson é nosso amigo pessoal, né, formou comigo na Universidade Federal da Bahia. É anestesista de Lucas, né, no centro cirúrgico. E é uma pessoa que é o nosso, junto da gente, é o nosso exemplo para falar do assunto. Não do ponto de vista técnico, assim, a gente não convidou uma pessoa, um assessorista, né? É uma pessoa que vive na sua prática e que viveu a corrida, principalmente, né? O que motivou para mudar completamente. A gente que conhece ele há mais tempo
mudou completamente o autocuidado, né? A saúde mesmo dele é um médico, então ele pode trazer vários pontos de vista, tanto um pouco profissional, técnico-médico, do ponto de vista de saúde, mas prático por ser um corredor. O que é que você tá assim? Técnico. Você ajeita aí? Parte técnica. O Movie Maker ali deu uma regulada aqui, que eu tava muito atarracado aqui pra baixo na cadeira. Como eu sou o mais alto... Isso aí. Agora, assim, deixa eu fazer um comentário sobre essa coisa do modinha, porque eu sou a prova aqui de... A testemunha, a prova não, a testemunha de que no caso de Anderson não é modinha de jeito nenhum, porque Anderson, desde que começou a mudar aquela filosofia de vida e trouxe a saúde para dentro da vida dele, eu acho que a gente tem a ver com isso também. O convívio comigo, com você, enfim, eu acho que a gente sempre, né, começou a se preocupar com isso talvez um pouco antes dele, né? Quando eu conheci Anderson, quando eu comecei a namorar com ele, com Emily, Anderson era... Com Emily. A gente tem quase o mesmo tempo de casado. Mas... Você vê, ó. É assim que dá também. Tá vendo? Anderson era um pouquinho mais recheado, né? Digamos assim. Tinha um pouquinho mais de massa corpórea, gorda. Emagreceu pra caramba. E assim, desde sempre, eu fui o anti-corrida, né? Na nossa amizade. Os dois malhavam, a gente sempre foi de malhar. Né, desde dessa época, e eu sempre musculação, e eu tinha aversão a correr, né, aversão a fazer cardio, e ele, pelo contrário, ele sempre gostou muito mais de cardio, de correr, né, e a mãe dele, minha tia Ave Maria, minha tia corre, parece um foguete correndo até hoje, corre demais, é uma das principais, uma das melhores aí dos grupos todos, e ele sempre viveu essa realidade de corrida muito intensa, né, só que de uns tempos pra cá, a coisa foi pegando gosto, né? A coisa foi pegando um aspecto um pouco menos... Amador. Exatamente. Então a gente tem acompanhado essa evolução, a preparação, o tipo de treino que se faz nos dias de não correr, voltado para melhorar a corrida. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente, uma pergunta bem específica, né? O que é que mudou no seu modo de ver a corrida depois que você passou a encarar a corrida de uma forma um pouco mais séria, né, com um pouco mais de disciplina, e aí talvez valha a pena falar da importância de você estar dentro de um grupo, de uma assessoria de corrida. Como é que você vê essa questão? Eu queria responder essa pergunta fazendo um pouquinho da minha retrospectiva, né? Eu comecei correndo de maneira bem esporádica. Então, desse processo de mudança de cultura, de mudança de mentalidade sobre saúde, eu busquei primeiro um endocrinologista que me incentivava muito a nadar, e é um esporte que também me atrai muito, a natação, dentro da piscina. Mas eu, por ser anestesista, eu comecei a ter muita dor, muito desconforto no ombro, principalmente o esquerdo, que na nossa prática anestésica algo muito importante, e isso foi me afastando da piscina, né? E nesse meio campo, eu sempre corria com minha mãe. Minha mãe começou a praticar o esporte de rua. Primeiro, para ela era de graça naquele momento, né, e era acessível, e eu buscava a corrida para acompanhar ela. Como existia um preparo cardiovascular bacana que a natação me trazia, então eu conseguia não acompanhá-la, porque ela sempre saía léguas a Hoje melhorou um pouquinho. Mas, então, eu tentava, até para levá-la como uma forma de incentivo para as corridas oficiais, a gente ia de maneira uma vez por mês, esporádica, fazendo isso. Quando, em setembro de 2023, né, ou de 2022, perdão, a gente foi fazer uma dessas corridas, né, de pipoca mesmo, bota uma camisa qualquer, um short, vamos pra rua, vamos correr, estava tendo a Maratona em Salvador na versão 2022. A primeira maratona em Salvador depois da pandemia. E nessa corrida, a gente pôde observar durante todo o trajeto pessoas com uniforme, né, com a camisa da assessoria, dando apoio àqueles corredores que estavam ali também com a camisa da assessoria. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse, eu quero isso para mim. Então, a Maratona Salvador de 2022 foi para mim a chave que mudou meu pensamento de dizer assim, eu vou deixar de ser amador total nisso aqui, que eu gosto de fazer, né, que é uma coisa que me atrai, e vou tentar melhorar minha performance, melhorar
os meus tempos, melhorar as minhas distâncias, mas nesse primeiro momento ainda sem muita filosofia, sem muita perspectiva. E foi aí que eu busquei o meu clube de corrida atual, né, que eu estou há 1 ano, acabei de comemorar, fazer 1 ano de pódio. Eu sou da Runners Club, do clube de Choquito, né, a gente tem o nosso coach lá, que é Choquito Felipe, Carlos Felipe, que é nosso instrutor, e nesse clube de corrida a gente vai recebendo toda semana treinos que são desde treinos técnicos a treinos voltados para alguma corrida que você tenha como objetivo, né? Então, a gente periodicamente, a cada 2, 3 meses, toda vez que a nossa corrida objetivo se finda, a gente é questionado se a gente tem alguma outra à frente para a gente começar uma preparação destinada para aquilo dali. É o que chama de prova-alvo, né? Prova-alvo. E de 1 ano para cá, eu venho nessa busca aí de melhora do meu condicionamento físico, melhora da minha estrutura, né? Do alicerce do meu corpo, para que eu consiga atingir essas distâncias novas, esses desafios novos. E aí, nessa brincadeirinha, em 3 meses, eu consegui fazer 2 maratonas. 42 quilômetros corridos no Rio de Janeiro primeiro, que realmente foi uma experiência fantástica. E outros 42 quilômetros corridos em Salvador, há 15 dias atrás, quando a gente, com alguma dificuldade que às vezes aparece, a gente vai aprendendo também na corrida, que nem sempre acontece como a gente planeja, como a gente cria a perspectiva, porque somos seres humanos e a gente tem limitações. E aí a gente já foram 2 corridas aí objetivos e já começa a planejar a coisa para frente. Agora você falou uma coisa importante, né? Você falou da assessoria. Só que tem muita gente que corre assim, aleatório, né? Sem um acompanhamento, sem um aparato. Mas você atribuiria só a assessoria que é necessária para você ter um bom desenvolvimento na corrida? O que é que você, assim, você sugere? Ô, Neguinha, eu vou te dizer assim, quando eu comecei, a gente começou a falar aqui sobre se é moda, se não é moda, né, se é um novo estilo de vida que está se criando, eu falei sobre custo, né? Correr e ter objetivo na corrida, não tenho nenhum objetivo de ser profissional, até porque o meu estilo de vida, a minha vida profissional não me permite me dedicar ao esporte como até eu gostaria, né? Eu ainda perco muita noite, eu trabalho em regime de plantão, eu tenho dificuldade até às vezes de acompanhar os treinos, mas a gente vai sempre dando um jeitinho. Mas a corrida, quando você toma aquilo ali como um objetivo seu, como uma coisa maior, né? E aí eu digo assim, a corrida é você contra você mesmo. Você não tem... Eu como amador... Vencer os seus próprios limites, pronto, né? Perfeito. Eu como amador, eu não tenho objetivo de chegar no pódio, eu não tenho objetivo de ser melhor do que Kipkoech, que hoje é a grande estrela do atletismo. Nenhum, muito, muito pelo contrário. Eu tenho um objetivo em cada prova de ser melhor do que eu mesmo naquela prova anterior. Então, para isso acontecer, a gente investe muito alto, muito alto. Você tem que ter um acompanhamento nutricional que tem que estar colado com você, né? Eu tinha um personal trainer que era muito bom do ponto de vista técnico, do ponto de vista de estudo, de capacidade de te ajudar, de te motivar. Você fala um personal fora da corrida. Fora da corrida. Isso, ok. E a corrida me trouxe logo de cara, quando eu entrei na assessoria 3 meses depois, por falta desse preparo direcionado, me trouxe uma lesão grave, né? Eu tive uma fratura por estresse, por causa do volume de treino aumentado. E isso me motivou ainda mais a procurar um profissional, um personal trainer específico ou qualificado, com uma qualificação direcionada para a corrida. Então, eu tenho, desde fevereiro desse ano, eu tenho um profissional que é especializado em corrida, né, em atletismo, e a gente faz um trabalho técnico, além do trabalho de força, de ganhar massa muscular. A gente faz um trabalho técnico para tratar a mobilidade, para tratar o eixo que efetivamente importa para que você corra bem, para que você desempenhe bem. Que está literalmente direcionado ao quadril do paciente. Então, você falou do endócrino, falou da assessoria direta de corrida. Isso, do personal, nutricionista. E ainda vou falar de mais um profissional que, para mim, é fundamental,
que é quem mantém minha carinha jovem. Ah! A gente vai falar, a gente vai falar sobre aqui comigo isso. na mesa e que... Nem tudo são flores, a gente vai falar sobre pois isso. é. E o coração? Porque o que a gente vê aí, às vezes, são até pessoas jovens, jogador de futebol, que a gente sabe. Você, como anestesista, inclusive, pode falar um pouco melhor sobre isso. Como é que é isso? Precisa de um acompanhamento específico com cardiologista a qualquer idade? Ou não, só se sentir alguma coisa? Você tem alguma coisa a falar sobre isso? No mínimo, de uma avaliação da sua capacidade funcional, né? Que a gente chama. Então, é muito lindo a gente ver assim, fui correr na rua, botei o tênis e saí correndo. Pronto. Virei o corredor de rua, né? Mas por esses casos, são justamente esses casos que cada vez mais explodem nas redes sociais, de um cara, por exemplo, há 5 meses atrás, que fez questão de postar vários vídeos dizendo: nunca corri, nunca fiz nada, vou botar meu tênis e vou provar para todo mundo que eu corro 42 quilômetros, né? E aí, quando chegou no meio da corrida, ele teve um infarto fulminante, né? E o coração não aguentou e ele parou, né? Teve uma parada cardiovascular durante a corrida. Esse é um dos casos que eu estou citando, já tiveram outros, né? Não só na corrida de rua, como no futebol, como em esporte de alta performance. E a gente vê muito isso. Não é raro a gente ainda estar na academia e ver uma pessoa até jovem passando mal porque excedeu o peso, né? Deixa eu preparo para isso. Deixa eu te interromper só para dar uma parte do depoimento pessoal, né, nisso. Eu acho que um grande detalhe da corrida, eu estou vivendo agora justamente o que você viveu talvez 4 anos atrás, 3 anos atrás, quando você começou. Eu estou entrando no vício mesmo, é um vício, eu acho que vício é uma palavra muito negativa em sempre, mas é um vício legal, né? É um termo, assim, eu sempre ouvi dizer, correr vicia. Sempre critiquei isso, achava que não tinha nada a ver, e aí eu comecei. De tanto ver você correndo, por exemplo, acho que você foi meu grande exemplo, eu me estimulei, comecei a correr, e realmente, cara, é um negócio que, se você não tomar cuidado, você vai além do que você deveria ir. E eu tenho notado que a melhora cardiovascular, ela tem vindo, no meu caso, mais rápido do que a melhora osteomuscular. Então, assim... Talvez pela falta do preparo específico que Anderson mesmo... Exatamente. Então, assim, é muito comum você ver qual é a queixa, né? Qual é a principal causa de fazer o cara que está começando a correr ter que parar. Pelo menos o que eu tenho visto. A canelite. Eu vejo isso ao meu redor direto. O cara começa a correr, se empolga, e aí o cara, poxa, velho, eu nunca imaginei que eu pudesse correr 5 km, e agora já tô correndo 10 e vai rápido. Em 2 meses, 3 meses você tá... Porque o condicionamento cardiovascular, ainda mais se é uma pessoa que não tenha nenhum tipo de problema, ele vem muito legal, ele vem muito rápido. Muito mais do que a musculação, por exemplo. Eu acho que você evolui do ponto de vista cardiovascular muito mais rápido do que na hipertrofia de academia, de treino, de bodybuilding, etc. Só que você não tem estrutura ainda pronta da parte mesmo, principalmente ali do joelho para baixo, cara, de tíbia, óssea, a musculatura de panturrilha. Então é muita lesão que o pessoal faz e eu mesmo tô sentindo direto a dor porque é difícil você se conter. E aí você se inscreve na próxima prova, eu via você falar sobre isso, eu não conseguia entender. E agora que eu tô na mesma vibe já há algum tempo, você termina, quando você passa do pórtico de chegada, você já tá com a cabeça, que dia que é a próxima? Você já quer saber, eu não tô inscrito em nenhuma, eu tenho que me inscrever em alguma. Então, para o corredor iniciante, é muito complicado isso. Eu acho que a assessoria provavelmente deve fazer uma diferença grande. Eu quero fazer uma ressalva aí nessa estrutura que você montou aí. Assim, eu acho que você é um cara diferenciado do ponto de vista cardiovascular, porque você já tem uma história sua de trabalho de musculação e que, de uma maneira ou de outra, te ajudou muito a superar o que muita gente hoje começa bem devagar. Essa evolução que você está tendo na corrida não é anormal, não é habitual. Você vê as pessoas começando, andando praticamente, e a corrida, para quem começa, normalmente é assim, revezando a caminhada com a corrida. Então, você começa andando mais do que correndo. Aí depois você iguala a sua corrida à sua caminhada. E depois você começa a superar a caminhada com a corrida. Esse é o processo habitual, porque é isso que faz com que seu coração vá aguentando, se adaptando a essa nova realidade. E junto com o coração, se você tiver uma pessoa que te trabalhe essa questão do seu eixo, né, você vai crescendo também do ponto de vista osteoarticular, né, osteomuscular. Agora, então, pode concluir. já você não, você fez o caminho contrário, você veio com uma preparação
cardiovascular intensa, apesar de você não ser um cara que fazia muita atividade aeróbica prévia, mas você é um cara que na academia pegava 3 vezes o seu peso, por exemplo. E isso não é uma coisa que você construiu em 6 meses. Você pratica, a gente fica falando aqui de esporte de musculação Desde há pelo sempre. menos 10 anos, né? Com certeza. Então, existe um condicionamento cardiovascular que é seu, que você criou esse tempo todo. Por isso que quando você fez seus 10 quilômetros agora, eu falava pra você assim, eu fui buscar do ponto de vista de eu vou contar incentivar, né? De terminar a corrida, de ver você terminar a corrida e vislumbrar, ver você sentir essa endorfinada, essa alegria de terminar O e ver vício, as pessoas, né? e ver as pessoas ali torcendo por você e ver você terminar a corrida muito bem e, assim, ter certeza de que esse condicionamento físico que você traz de sua história Fez a diferença. né? Deixa eu contar isso. É muito legal isso. É porque, assim, Até pra porque vocês... né, eu não e relatos. eu não tenho... Vamos falar do nosso casamento agora. Eu não faço parte de nenhuma assessoria ainda. Ainda. Eu quero entrar, né? Inclusive, teve o jogo agora recente, um jogo do Bahia. A gente é Bahia também, né? Pra quem não sabe, óbvio que a gente é Bahia. Não teria outra opção. Então, um dos lugares que a gente tá sempre junto é na Fonte Nova e... Rapaz, eu sempre vejo o Anderson lá com o pessoal todo da Runners lá, bicho. É uma galera enorme, é uma família, bicho. Então eu fico com aquela invejinha branca. Pô, eu quero entrar nesse negócio também. Ninguém me conhece aí, deixa eu abraçar os caras também, porque é massa, velho, é muito legal. E aí na minha corrida de 10 que ele tá falando, que foi agora essa de 10... Tem pouco tempo, tem mas depois eu já fiz outra, né? Então eu já tô na vibe. Eu tinha como meta terminar a corrida em menos de 1 hora, né? Pra você terminar 10 km em menos de 1 hora, você tem que correr num pace de 6 minutos por quilômetro, né? O pace ele fala sobre isso muito melhor que eu, mas é o tempo que você gasta para completar 1 quilômetro de trajeto. Então, meu objetivo era terminar em 1 hora. Então, quando eu cheguei no 8º quilômetro, eu percebi que eu estava tão bem que se eu caminhasse, praticamente, eu conseguiria bater minha meta de 1 hora. Então, eu falei, o quê? Já que eu já tô começando a ficar cansado e a minha meta já tá batida, eu vou tirar o pé. Né? Então eu vou tirar o pé. Só que quando eu comecei a tirar o pé, escondido atrás do poste, tinha igual um criminoso, assim, um cara que tava me esperando ali nos últimos 2 quilômetros, cara. Impressionante. Eu não sabia que isso funcionava. Quando eu olho, ó ele. Vambora. E aí ele puxou Ele foi o seu coaching. Ele puxou na velocidade muito mais rápido do que eu vi nos 8 quilômetros. E eu falei, pô, não vou perder pra ele, vou atrás. Aí eu fui esbaforido, claro, né, dentro do meu Objetivo alcançado. E aí eu fiz um tempo ótimo, muito melhor do que eu ia fazer se eu não tivesse visto ele. Então essa coisa do incentivo que ele falou dos grupos de assessoria, cara, faz uma diferença absurda, né? E é assim, eu venho correndo sozinho, né? Eu treino sozinho e Deus, de madrugada, né? Eu subo da corrida, eu às vezes corro 12 quilômetros antes do dia começar. 5h30, 6 horas da manhã eu já terminei os meus 12, porque senão eu não vou. E aí é muito diferente quando você tem alguém do lado. Você vê a pessoa correndo ali do lado, você não sabe nem que velocidade a pessoa está correndo, você quer correr do lado. Então a presença de mais gente, que é o que chama de pelote, né? Os pelotões, faz um estímulo muito bacana, cara. Na verdade, esse é um outro mito que a assessoria me trouxe, né? De desfazer essa mentira contada muitas vezes, que a corrida é um esporte solitário, você fica ali no seu mundo, nada. A assessoria me mostrou que efetivamente a corrida é um esporte coletivo. Os objetivos são individuais, como você falou, é você vencer você mesmo, mas em conjunto. Naquele grupão lá, hoje a minha assessoria a maior assessoria de Salvador, a gente tem mais de 600 pessoas correndo na minha assessoria. Mas ali dentro daquelas 600 pessoas, você encontra pessoas que têm objetivos na corrida muito próximos ao seu. E essas pessoas, de maneira muito fisiológica, elas vão se juntando. Natural. Se conectando, né? E aí correm junto, né? Às vezes o próprio coach, até Choquito mesmo, já disse assim, eu quero você correndo com não sei quem, porque vocês estão na mesma pegada. Seja na mesma pegada de pace, seja na mesma pegada de objetivo de corrida no final. E aí você vai e se junta àquela pessoa. E aí daqui a pouco alguém vê você correndo com aquela pessoa e vê que você está na mesma velocidade, que vocês estão planejando a mesma coisa de corrida-alvo, aí já vem outra pessoa junto. E aí nessa brincadeira, hoje meu pelote a gente chama de pelote elétrico, porque eu adoro música. A música é uma coisa que me motiva muito na corrida. E antes eu corria com um fone no ouvido e dentro da assessoria você ouve, a gente é trabalhado como a gente corre na rua e nem todo dia é treino longo, que a gente chama aí. E a assessoria só prepara a rua para receber a gente em treinos longos.
Nos treinos mais curtos, a gente corre, às vezes, no meio dos carros. A gente corre, a bicicleta está passando do seu lado. Então, a gente é trabalhado para correr sem o som, sem o fone, porque você tem que estar atento à buzina, ao grito do ciclista, ao seu colega que vem numa velocidade muito mais rápida que você. Então, você precisa abrir o caminho para ele passar. E aí, aquilo ali foi por um lado, me deixava triste porque eu não podia viver sem meu som, mas, por outro lado, eu entendia que eu precisava mudar. Até porque a gente aprende assim, pô, aí beleza, aí você vai fazer uma corrida, uma prova, sei lá o quê, e aí na hora seu fone para de funcionar, e aí você vai desistir da corrida porque você está sem som. E aí nessa brincadeira, eu comprei uma JBLzinha, uma caixinha de som, e aí boto no bolso da bermuda e saio correndo, e daqui a pouco chega alguém gritando, eu vou correr nesse pelote aqui de chiclete, e a gente sai junto. Então é muito bacana, você percebe essa alegria, esse entusiasmo, as pessoas chegam perto de você, as pessoas te incentivam. Às vezes, eu estava falando assim, a diferença do Rio de Janeiro hoje para a realidade de Salvador, do ponto de vista de aceitação do esporte de rua, de ver a importância de como as pessoas enxergam o esporte de rua para a melhoria da sua qualidade de vida e tudo mais, porque a maratona no Rio de Janeiro, você via crianças na rua, com cartazes te incentivando, te gritando. Eu chego a me arrepiar falando disso, porque assim, eu não podia ter escolhido um lugar melhor para fazer minha primeira maratona do que lá, não só pela questão da beleza natural, porque eu sou um entusiasta de Salvador, vocês sabem muito bem disso. Eu amo a minha cidade, eu amo correr em Salvador. Eu me sinto, eu realmente assim, eu respiro o ar da praia, eu vejo aquilo ali, aquilo faz com que a gente se motive a correr melhor. Mas o Rio de Janeiro, além da beleza natural, eu senti as pessoas vestirem a camisa da prova, né? A gente via crianças na rua gritando você como se você fosse uma estrela do atletismo. Vai, tio, você vai conseguir. Cartazes, pessoas que viam o nome da gente na camisa, ou o nome da assessoria, e gritava como se fossem pessoas próximas. E, como o Lucas falou, assim, cada grito desse, no momento que o seu cansaço, o corpo cansa, não tem jeito. Por mais que você faça todo um trabalho prévio, por mais que você vá com toda uma sequência do que você precisa fazer, do quanto você precisa de atingir de velocidade, quando você precisa baixar, quando você precisa voltar a subir, quando você precisa tomar o carboidrato para te reenergizar durante aquele processo. Por mais que o script esteja bem desenhado, é na hora que você está cansando, que você ouve bora, eu vou com você, eu quero você lá, tá acabando, faltam 5, começou o treino, rapaz, aquilo ali vai te enchendo de energia, vai te fazendo querer chegar lá, não só por você, mas por todo mundo que torceu por você naquele momento, né? Eu acho que a questão, cara, o que eu tenho percebido é isso. Eu acho que de todos os benefícios, né, de saúde, de perda de peso, mas eu acho que o grande lance é a questão mental. Eu tenho percebido isso, assim. É uma evolução própria, individual, mental, muito grande, porque você... o grande desafio é a cabeça. O corpo você consegue resolver. O problema é a cabeça, porque às vezes você nem tá tão cansado assim. Mas só você imaginar que ainda faltam X quilômetros, você fala, puxa, será que eu vou conseguir? E aí quando você consegue dominar a sua mente, você vai. Entendeu? Essa virada de chave aí, eu vou dizer assim, vou até ser pouco humilde, mas você tá correndo 12 agora, né? Imagine você chegar no 30º quilômetro e pensar, ainda faltam 12. Na maratona, né? Aí você tem que dizer assim, porra, agora... Desculpa o palavrão. Que pode. Mas aí você realmente, assim, a cabeça a gente diz que existe um muro dos 30 quilômetros na maratona, que você realmente... Se você largar, as pernas vão sozinhas e chegam lá. Mas se sua cabeça não acompanhar, você realmente quebra, né? As maiores desistências de provas longas acontecem principalmente não pelo preparo físico, né? Pela dor física, mas pela cabeça que não acompanha. Agora você falou, assim, você falou de crianças, você falou de pessoas, a gente não citou que a esposa, né, de doutora Anderson, Andressa, um beijo, amiga, também tá nessa pegada. Então, assim, a corrida, sua mãe corre idades bem diferentes, né? A corrida é pra todos. Sua mãe corre, não, sua mãe voa. Um beijo, minha tia, pra você também, pra senhora também. A corrida é pra todos, né? A corrida é pra todo mundo. Assim, claro que cada faixa etária vai demandar uma preparação, uma assistência diferente, né? O que minha mãe precisa hoje, que já tem muito mais tempo de corrida do que eu. Minha mãe começou a correr, pelo menos em 2015. 2015, a gente formou em 2008, né? 2008. Pouco antes. Não lembro mais que ano eu me formei. Minha mãe começou a correr.
eu comecei a correr pelo menos uns 5 anos depois dela, né? No mínimo, acho que eu comecei a correr mesmo, comecei a abraçar a corrida de rua lá para 2013. Então, hoje minha mãe tem, apesar de ser muito magrinha, mas minha mãe tem força na perna que às vezes quem vê ela correndo na rua, rapaz, tentei colar com sua mãe aqui, não aguentei e tal. E o que o Lucas falou, acho que minha mãe procurou a corrida para esparecer, né? E hoje eu vejo a corrida assim, e cada vez que eu incentivo, que eu chamo alguém, cada vez que meu cunhado me chamava para bora correr com a gente, bora, vamos colar aqui, vamos fazer uma prova, vamos fazer não sei o quê, eu percebo o quanto me faz bem de dizer assim, eu parei de contar os quilômetros que faltam e comecei a ver a paisagem, comecei a respirar o ar da praia, comecei E aí quando você para assim, porra, já foram 10, sabe? Faltam só 30, só faltam 22, só faltam 11. Rapaz, então essa virada de chave de você curtir a corrida, curtir estar correndo e deixar de contar. Pô, comecei agora, meu Deus, ainda faltam 9, meu Deus, ainda faltam 8, meu Deus, 5, opa, cheguei no meio do caminho, sabe? Isso faz muito bem, isso faz com que você se motive a acordar 4 horas da manhã e vista o short, por mais cansado que você esteja, por mais que você tenha chegado 1h15 da manhã ontem, como foi o meu caso, e superar o cansaço e dizer assim, pô, eu vou, porque isso me faz muito mais bem do que mal, sabe? Pronto, então... vamos falar sobre isso. Poxa, rapaz, né? A gente se entende. Eu ia falar isso agora, já que você falou do mal, vamos falar. Porque todo mundo tá na pegada de, correr lindo, correr maravilhoso, correr faz bem, correr me endorfina, correr, e aí? Correr dói. Correr dói, nega. Fala dos malefícios pra gente, dos seus, da sua experiência, a minha pessoal. Experiência, né? A Lucas falou aqui da canelite, que é a que chama que é a dor do corredor, né? Que é uma dor classicamente muscular de ligamento, né? Da inserção do ligamento na perna. Mas as dores são diversas. A gente sente dor no pé, a gente sente dor no tornozelo, a gente sente dor no joelho, a gente sente dor no quadril, a gente sente dor para respirar, a gente sente dor quando acaba a corrida, que você para e senta assim, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo com a minha vida? Mas as dores, no final, quando você diz assim, porra, eu consegui fazer isso, parece que tudo passa, tá? Parece que tudo passa. Algumas dores você aprende a conviver com elas, né? Você torna elas pequenas para poder te motivar a continuar fazendo aquilo. Outras dores você realmente... a dor de ter que parar porque você tem uma lesão e você precisa parar é maior do que a dor que você está sentindo fisiológica. E aí eu fui passando por algumas desses eventos aí, né? Primeiro foi a fratura, fui fazer a minha primeira meia maratona pela assessoria num treino longo. E eu comecei a sentir a dor ainda chegando na barra. A gente saía da Pituba, seguiu a barra, ia subir a ladeira da barra, descia o contorno, chegar no Bonfim. E quando a gente foi chegando no Cristo, eu comecei a sentir a dor na perna. Mas a vontade de chegar lá era tão grande que eu disse, não, eu vou jogar uma água, vou tentar ver se eu consigo chegar pelo menos mais longe. E aí, chegando no Porto, realmente eu tive que parar de correr, porque eu não estava suportando a dor. Mas eu terminei a corrida andando. Mas eu disse, eu vou chegar lá. E cheguei. Nessa brincadeira, por causa dessa minha ousadia. insistência errada. Ficou uns mesezinhos aí de molho. 45 dias de molho, literalmente. Assim, não pude correr e mancando mesmo, sentindo dor, tratando a dor. E tive um diagnóstico de uma fratura por estresse, né? E aí, quando eu voltei com mais vontade de correr ainda. E foi o que me motivou, inclusive, a mudar o que eu vinha fazendo. Então, tipo, agora eu tenho que parar e entender. Se eu fraturei a perna, é porque a minha pisada estava mal feita, é porque minha preparação do ponto de vista muscular estava mal feito. E olha como o Lucas falou, a gente já malhava há algum tempo, né? Já fazia um trabalho de musculação há algum tempo. Então, eu fui buscar os caminhos para poder trazer meu corpo ao eixo. Peraí, tem que mudar, alguma coisa tem que mudar. E eu acho que respeitar esses limites de você entender que começou a doer, tem que parar. Tem alguma coisa errada. E vamos tentar corrigir de alguma forma. Seja na nutrição, seja no aconselhamento de um profissional especializado para te levar para um caminho de fortalecer aqueles grupos musculares que são importantes para correr, se você leva aquilo ali como seu esporte de vida, né? Então, são coisas que precisam acontecer para que você sinta menos dor, para que você consiga atingir os objetivos que você se propõe. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Trazendo um pouco
o assunto, né? O assunto é corrida, é bem-estar, enfim, não é estética, não é l'esthétique propriamente dito, mas trazendo um pouco para essa nossa parte também. A gente sabe que toda e qualquer atividade intensa, né? Toda e qualquer atividade física gera inflamação, né? Uma inflamação sistêmica. E a corrida, por muitas vezes ser um maratonista, enfim, ser às vezes uma atividade mais intensa do ponto de vista de duração de exercício, de intensidade de exercício, a gente sabe que gera bastante inflamação, né? Bastante liberação de radical livre, o que a gente chama de envelhecimento celular. O estresse metabólico, isso, na verdade, e aí eu passo a palavra para você, né, no sentido de como você, né, que lida com isso no seu dia a dia no consultório, com rejuvenescimento, com envelhecimento saudável, um envelhecimento digno, sustentável, sem estigmas. E, por outro lado, você também sabe o tanto que é importante. Você está escutando aqui uma testemunha, é uma prova viva de que é bom mesmo, é muito bom, né, para a pessoa ter esse tipo de prática. Como é que a gente pode equacionar isso, né? Esses malefícios estéticos de envelhecimento com manter essa paixão, manter esse hábito? Na verdade, eu vou tentar fazer uma retrospectiva, porque assim, em se considerando envelhecimento, a forma de exercícios de alta performance, como você falou, mudou ao longo, né, dos anos, a forma como é feito e a necessidade de como deve ser feito. Então, existiu o estigma do corredor com aquela face extremamente emagrecida, flácida, envelhecida. Então, eram pessoas que tinham, às vezes, 35, 40 anos e que pareciam ter 60. Porque a forma que era feito de forma inadequada. Sem a proteção solar adequada. A gente via pessoas correndo meio-dia, não tinha um horário de correr, né? Então, gerava mais envelhecimento ainda, porque existiam fatores que poderiam ser evitados, né? A gente podia prevenir. Só que hoje, assim, o que é que eu falo? Eu não sou corredora, tá? E aí, se quiser, depois eu posso dar o meu testemunho. Mas eu tenho muita paciente corredora, eu tenho meu paciente corredor que tá aqui. E minha mãe. O que eu digo, exatamente, minha tia, Andressa, enfim, meu marido. O que é que eu sempre falo para eles? Da mesma forma que para você correr, você precisa de uma assessoria geral, assessoria física, assessoria médica, assessoria nutricional. Se para você é importante o envelhecimento, aí eu tô falando agora estético, né? Face, pescoço, enfim, tudo, você também precisa de uma assessoria, porque isso sim é possível ser feito, tá? Então, graças a Deus, as minhas pacientes falam assim, nossa, doutora, eu não vou fazer então meu botox, porque eu corro e dura pouco. Eu falei, a gente tem duas opções na vida. Ou você envelhece, ou você faz da forma correta, ainda que dure pouco. Vai deixar de correr, porque o botox dura pouco? Eu falo outra coisa, a gente tem duas opções na vida. Ou você envelhece e você procura a Emily Cova, e ela resolve. É o que eu digo. Que bom que hoje existe. No meu caso é a genética. Agora eu sou genética. Que bom que existe essa opção. Então eu falo, não, é uma coisa que te traz benefícios imensuráveis a corrida em diversos âmbitos, e aí eu queria já falar sobre isso. Corra e conte comigo, conte com a medicina estética, com a cirurgia plástica, enfim, conte com os procedimentos e os tratamentos para poder te auxiliar. Mas quando você falou de inflamação, quando a gente fala, né, de resposta metabólica, de estresse oxidativo, enfim, ou seja, tipo, o organismo funciona demais, então isso gera um lixo celular. Esse lixo envelhece tudo, não só a nossa pele, não só a nossa estética. Então, existe, paralelo a isso, que Anderson falou, e ele falou ali da nutrição como suplementação nutricional para emagrecimento e tal. É importante o endocrinologista, o nutricionista, o nutrólogo, ou todos os especialistas médicos para fazer a sua suplementação oral, para tentar diminuir esse estresse metabólico, porque isso também é a causa de infarto. Né? Não é quando eu falo assim, meu Deus, infarta por quê? Alguma pessoa me perguntou, mas nossa, é jovem, né? É jovem, não tem gordura Não tem história familiar. Não tem história familiar, não tem nada. Pelo estresse metabólico. Só que isso pode ser prevenido, acompanhado, mas isso pode ser também amenizado com todo esse suporte. Então, o que eu falo sempre na minha área, a gente hoje tem uma gama infinita de procedimentos e tratamentos que podem diminuir um pouco o impacto que a corrida traz. Que a corrida traz, assim, a face do corredor, ficou muito numa fama aí, uma época, a face do Ozempic, né? A face do corredor é bem semelhante. É uma face muito emagrecida.
A gente precisa das bolsinhas de gordura no lugar, em quantidade adequada, para que traga o envelhecimento facial e um aspecto de jovialidade. E o emagrecimento, a corrida, o Ozempic, a bariátrica, né? Tudo que emagrece demais repercute no envelhecimento. Então, que bom que existe a minha área para que nos auxilie, nos apoie, se isso é importante, né? Porque estética é estética. Precisa ser feito? Não te incomoda? Não precisa. Mas tem, né, tem esse apoio. Eu queria só fazer um adendo, porque vocês falam tanto assim, vencer os próprios limites, né? E o que eu vejo nas pessoas que estão ao meu redor, que correm, que passaram a fazer essa prática de atividade física, como você falou, essa coisa da mente, muito como se isso, inclusive, fosse o alimento para trazer as vitórias de vida. Então, o que eu vejo é uma coincidência, não é uma coincidência, que eu vejo que as pessoas que começam, como vocês, a colocar um alvo, a colocar um objetivo e não correr por moda, por emagrecimento, porque tá todo mundo correndo, e sim nessa coisa de vencer os limites, de fazer em tempo menor, de acordar cedo para, né, o nosso Kaizen, de fazer um pouquinho melhor a cada dia. A sensação que eu tenho é que essas pessoas no seu âmbito de vida pessoal, Sem dúvida, também acabam melhorando. Então, gente, correr faz bem. Como tudo na vida, tudo demais sobra. Tem malefício, mas os malefícios, sim, podem ser assessorados, podem ser amenizados, podem ser... mas eu acho começou que... a falar sobre... só para complementar o que a Emily falou, a gente começou a falar do que a gente precisa fazer, né? Da questão do investimento, e eu terminei me perdendo um pouquinho na história. Tava falando do cardiologista. Então, assim, é importante esse acompanhamento, né? É importante o acompanhamento com o seu clínico, o seu cardiologista, para poder, primeiro, entender se é possível para você aquele tipo de esporte. Porque não é possível para todo mundo. Acho que vou até refazer a minha frase. É possível para quem quer, fato. Mas, às vezes, a gente tem limitações fisiológicas que precisam ser compensadas ou melhoradas ou tratadas para depois a gente investir naquele esporte, né? Então, é possível, mas dentro de um ambiente responsável, né? A nutrição, ela veio para mim inicialmente, assim como a endocrinologia, como com o objetivo de emagrecimento, mas a endocrinologia me trouxe o incentivo para o exercício, que eu acho que a gente, como médico, cada vez mais a gente tem intensificado essa cultura, esse estímulo, né? Nos nossos pacientes. Né? E eu, como anestesista, cada vez mais que eu vou no consultório, que eu vejo um paciente, a gente cobra isso, porque a gente sabe que o desfecho de uma anestesia está muito bem relacionado a essa questão da prática da atividade física. Mas a nutrição, para mim, vem muito além da questão do emagrecimento, né? Eu cheguei a um ponto da minha composição corporal que eu disse assim, pô, magro já tô até demais. Então, a nutrição começou ali em paralelo a me tratar, a me trabalhar para que eu conseguisse atingir as minhas metas na corrida nesse momento que eu estou vivendo agora, tá? Então, quando eu estava para fazer a minha primeira maratona, eu tive um acompanhamento de perto, justamente para que melhorasse e otimizasse a minha alimentação, para que eu tivesse uma redução dessa inflamação corporal como um todo, e eu conseguisse chegar lá e fizesse o melhor que eu tinha me programado para aquilo. Assim como foi em todas as áreas, né? E, por fim, eu concordo plenamente com você. Eu ouvi há pouco tempo atrás que quando você faz uma atividade física que você busca melhorar por você mesmo, e mesmo que quando você não consegue atingir, ou você faz aquilo, mas não foi tão bom quanto você tinha se programado, tinha idealizado, aquilo te gera, primeiro, um sentimento de derrota, de frustração, né? Mas, diferente de outras áreas da vida, você sabe que em pouco tempo, até um dia, uma semana, você pode converter aquela frustração numa motivação a mais para você conseguir chegar lá. E você dizer para você mesmo assim, eu posso, né? A corrida me trouxe isso de verdade. Eu tive uma infância que eu era muito limitado do ponto de vista de atividade física, porque eu era asmático, eu sou asmático, na verdade, mas eu sempre ficava à margem. Eu via meus colegas correndo, eu não conseguia correr,
né? Mas eu vivia numa época que o acesso à medicação, o acesso à saúde naquela época, para mim, era muito mais restrito, né? Então, hoje eu consegui fazer 5 quilômetros. Eu costumo falar isso muito para Lucas, assim. Não a sensação, a alegria da vitória, de você passar por um pórtico, ele independe da distância que você está fazendo, sabe? Ele tá muito mais relacionado ao que você se programou para aquele momento. E eu já fiz provas de 5 quilômetros e eu chegar lá e dizer assim, rapaz, que felicidade, eu consegui fazer 5 quilômetros dentro do que eu programei. Eu já fiz os 42 quilômetros que eu tive uma alegria absurda e uma frustração muito grande. Eu já cheguei para ele para dizer assim, fiz a minha maratona, não corro mais, é maravilhoso, mas não quero mais, porque o preparo, todo o que a gente passa para conseguir chegar e correr os 42 quilômetros é muito desgastante. Para o estilo de vida que eu tenho de trabalho, para a quantidade de horas que eu preciso trabalhar, isso me causa transtornos grandes, né? Em vários âmbitos. Então, mas assim, a alegria de ter chegado lá e de ver tanta gente torcendo por mim me fez lá mesmo dizer assim, porra, eu quero isso de novo, sabe? Então, assim, mas já corri 5, já tive a alegria de acompanhar ele, já tive a alegria de acompanhar o meu próprio personal e ver o quanto a gente, às vezes, é tão importante correr e chegar lá, quanto estar do lado de alguém que você gosta e incentivar e fazer com que a pessoa consiga alcançar o que ela tinha se programado. Então, todas essas alegrias são boas, todas trazem endorfina, né? Hormônios de alegria, de satisfação. Então, acho que independente da distância, é 5 quilômetros, é 1 quilômetro, você fez 1 quilômetro, pô, que maravilha, velho. A gente tem a mãe de uma colega, de uma amiga de assessoria que começou a correr tem 2 meses. Cada 1 quilômetro que ela corre, ela celebra, e a gente celebra junto com ela, porque a gente vê o quanto É a vitória individual de cada um, não existe, né? Um número, ela tá vencendo os limites ela fala dela. Assim, meu Deus, meu sonho é ser igual a Nil. Ela tem 73 anos, minha mãe tem 63. Meu sonho é correr igual a Nil. Aí eu falo assim, não, tia, você, pro tanto de tempo que você tem correndo, você tá muito além de minha mãe. Você tá vivendo a sua vida, a sua perspectiva, o seu objetivo de corrida. E isso cada vez mais, ela agora correu 5 quilômetros, ela tá em êxtase. Consegui Completar meus 5 quilômetros. E assim, pô, é bacana você ver esse crescimento, esse passo a passo. É muito Deixa eu falar aqui pra vocês. Se a gente deixar aqui, falar desse assunto, 7 horas. Isso porque eu me contive, porque a vontade que eu tenho né? Não, eu já tenho aqui milhares de outras perguntas que eu queria fazer pra ele, mas como eu convivo com ele, pra mim é mais fácil. Mas pra você que aí tá nos assistindo, se você ficou ainda, né, querendo saber mais coisa, deixa aí, comenta, vai falando, vai interagindo com a gente, tanto aqui no YouTube, no Instagram também, né, da clínica, @clínica Lestetic, o @Dr. Lucas Chagas. Mande suas dúvidas, interaja, porque a gente precisa encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Então, doutora, eu mesmo já tô doido pra sair daqui e fazer o quê? Correr. Exatamente, que eu não corri ainda hoje, tô devendo meu treino de hoje, tem que pagar meu treino. Então, doutora Anderson, conta pra gente, assim, em resumo disso tudo, qual seria a sua consideração final, qual seria a mensagem que você queria deixar com tudo isso da sua experiência individual? Já corri hoje, viu? Você tá me devendo. Então, assim, independente de ser corrida, ou de ser musculação, ou de ser natação, ou de ser bicicleta, né? Ou de ser balé. Balé, né? Ou de ser dança como um todo, né? Ou de ser teatro, né? Exatamente. Mas que cada um busque algo que o incentive a ser melhor, né? A melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, a melhorar o que você vê no espelho e você diz assim, pô, tô gostando do que eu tô vendo, sabe? As mudanças do corpo, elas vão acontecer. Nem sempre elas são rápidas, né? Como o Lucas falou aqui durante a nossa conversa. Às vezes elas demoram até acontecer porque o seu corpo precisa de um tempo para aquilo. Mas, à medida que você vai se estimulando, que você vai ficando feliz com o que você está fazendo, quando você se encontra, você vai vendo o quão benéfico aquilo vai fazendo com que você cresça naquilo, com que você vai querendo mais por você mesmo, né? E nunca desista. O que eu falo assim, às vezes não deu certo na corrida, vamos procurar bicicleta, vamos procurar natação, vamos procurar Mas persista um pouquinho, até na própria corrida, né? Perfeito. Cada Como dia... eu falei, assim, não são só flores, né? Tem dores ao longo do percurso, né? Como tudo na vida, né? Ao longo dos seus 1, 3, 5, 10, 15, 21 quilômetros, você vai ter dor. Como na vida, você tem obstáculos, você tem momentos que você derrapa, que você tropeça. Mas é importante você levantar
e continuar de novo. Tentar de novo. Caiu, levanta de novo. Dr. Lucas, suas considerações? Agradecer, né, em primeiro lugar, a presença dele aqui com a gente. Foi muito bacana, eu sabia que ia ser, foi ótimo. Como eu disse, né, eu tenho o convívio, então esse assunto eu acho que eu tô enchendo o saco dele, porque eu só falo de corrida com ele agora. Eu termino de correr, a primeira coisa que eu faço é printar o treino, as voltas e mandar pra ele aí, velho. Rapaz, você tá bem? Aquela coisa, todo dia eu falo com ele sobre isso. Mas, assim, é um assunto que eu tava doido pra trazer aqui no podcast, porque é um assunto muito atual, que tem tudo a ver com nossa área, né? Como você falou aí no final, sobre a parte da prevenção do envelhecimento e tal. E tem a ver com bem-estar, né? Com qualidade de vida. E eu sou o exemplo disso. Eu realmente tô mudando minha vida de pouco tempo pra cá, de uma forma absurda, porque eu incluí isso dentro da minha rotina, né? Então, incentivo a quem estiver vendo aí a experimentar esse mundo da corrida. As minhas considerações finais. Se correr não é pra você, tinha que falar. Como não é pra mim, ok também, né? Mas é a mensagem que Anderson falou. Também não dá pra gente abrir mão da nossa vida. Viver é bom, mas viver bem é melhor ainda, né? Então busque coisas que façam com que você viva melhor, que melhorem a sua qualidade de vida e que te tragam saúde, alegria e bem-estar. E é Grande isso, abraço muitíssimo pra obrigada todos. e até a próxima. Obrigada, amigo. Eu agradeço o convite, viu, galera? Um Valeu. beijo. Tchau.